23 de abril de 2022, este é o sábado da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, sintamo-nos todos acolhidos, filhos e filhas em Cristo, quase que finalizando a oitava da Páscoa. Nesta manhã deste sábado, nós vamos meditar o evangelho proposto pela liturgia. Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, o finalzinho do Evangelho de Marcos para nós é um tapa na cara. Porque também nós somos, às vezes ou quase sempre, teimosos, tanto quanto os apóstolos de Jesus Cristo. Maria Madalena tinha declarado que tinha visto o Senhor ressuscitado, mas eles não acreditaram. Depois vieram 2 dos discípulos de Jesus que também acabaram tendo a experiência de encontro com o ressuscitado. Vieram e contaram aos apóstolos, os apóstolos não acreditaram. E o texto diz que Jesus repreende-os pela falta de fé. Jesus dá uma bronca neles, porque eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Ora, os apóstolos era para ser os primeiros a crer na ressurreição. Porque Jesus, enquanto estava com eles, Jesus havia prometido: o Filho do Homem vai sofrer, vai ser humilhado, vai ser morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os apóstolos ouviram as promessas de Jesus, ouviram a promessa que Jesus tinha feito da ressurreição. Por que se mantiveram incrédulos, mesmo diante dos testemunhos que os outros deram de que efetivamente Jesus tinha ressuscitado? Nós precisamos nos colocar nesse evangelho. Não mais os apóstolos, mas agora somos nós, as personagens protagonistas do texto de hoje. Não mais os apóstolos, mas agora cada um de nós. Meus queridos, não acontece a mesma coisa conosco? Diante dos acontecimentos drásticos, dificultosos, diante das provações da vida, ou diante dos nossos medos, quantas vezes não veio a palavra do Senhor por meio de uma pregação, por meio de uma pessoa próxima que veio nos anunciar
Quantas vezes Deus nos tem falado da virtude da esperança, de que nós temos que confiar em Deus, de que nós temos que ter fé, de que nós temos que enfrentar a vida, de que nós temos que ter a consciência de que tudo vai passar, é preciso que nós enfrentemos as cruzes. Quantas vezes nós não ouvimos isso, mas quando a dificuldade surge conosco, nós espanamos, nós fracassamos. É o retrato dos apóstolos do Evangelho de hoje e é o retrato da nossa vida. E Jesus hoje, neste sábado da oitava de Páscoa, quase que finalizando a oitava da Páscoa, que se encerra amanhã, Jesus vem também a nós repreender a falta de fé. Porque a falta de fé nos impede de ir além. A falta de fé nos impede de caminhar à frente. A falta de fé nos arrasta para trás. A falta de fé nos torna pessoas, seres humanos, filhos de Deus degradados, derrotados. E quantas vezes nós não percebemos o nosso coração carente da fé, da esperança? Quantas vezes? Peçamos ao Senhor nesta manhã deste sábado: Senhor, concedei-me o dom da fé, porque eu sou fraco. E é isso que nós vamos rezar. Coloca a mão no seu coração, meu querido filho, minha querida filha, que me escuta neste momento de oração. Coloca a mão no coração, feche um pouquinho seus olhos. Senhor meu Deus, Jesus Cristo meu Senhor, dai-me o dom da fé, da esperança, para que eu possa me reerguer como ser humano, para que eu possa continuar a caminhar à frente, não olhando para o passado, não olhando para as minhas fragilidades, fraquezas e pequenez, mas olhando para a vossa grandiosidade e o vosso poder. Senhor, ajudai-me a confiar mais em vós, naquilo que é frágil na minha vida. Senhor, ajudai-me a me lançar em vossos braços. Senhor, ajudai-me a me permitir ser abraçado e conduzido por vós. Porque eu sou teimoso. Porque muitas vezes eu sou cabeça dura. Porque muitas vezes eu sou incrédulo. Porque muitas vezes, Senhor, eu não tenho fé. Porque muitas vezes, Senhor, eu quero desistir. Ajudai-me, Senhor, a ser um homem, uma mulher de fé e de esperança. Assim seja. Amém. Meus queridos filhos e filhas, que Deus os abençoe, os guarde e os proteja neste sábado e conceda um final de semana cheio da paz, força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo. Uma feliz Páscoa a todos, cheio de paz e do amor que vem de Jesus Cristo.